Hoje eu trouxe aqui para vocês o caso da Paula, de 35 anos de idade. Ela estava conversando com um homem de 42 anos. A conversa estava fluindo de forma normal, tranquila, até que este homem se sente diminuído por ela e acaba a bloqueando em todas as redes sociais. A Paula, tentando reverter a situação, o que ela faz? Sim, gente, ela vai atrás desse homem. Bora entender essa história? Nunca planejei encontrar um cara na cidade dele, sem vocês já ter se conhecido, sem você saber se realmente o cara é homem de verdade, assim, de assumir os compromissos que faz. Olha isso. Conheci um carinha pela internet e a gente passou quase um mês conversando. Tipo, todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Tipo, foi uma conexão muito top. E aí, nesse meio período, a gente combinou de se encontrar na cidade dele, já que eu vinha para São Paulo e era próximo à cidade dele. E aí, comprei a passagem para ir conhecer ele. Até então, os dois empolgadíssimos com isso. E, tipo, eram muitos planos. Depois que eu fosse pra cidade dele, ele ia voltar comigo. E ia ficar mais uma semana na minha cidade e tudo mais. Tava assim, tava tudo muito incrível. Tipo, muito perfeito pra ser um cara. Eu tô rindo, mas é de nervoso. E aí, já tava com passagem comprada e tudo mais. No caso, eu vinha pra São Paulo, que já era a rota. De São Paulo, eu ia pra cidade dele. Da cidade dele, eu ia voltar pra minha cidade. Então, a minha passagem de volta é pela cidade dele. Só que quando foi domingo passado, a gente teve uma discussão boba. Boba, muito besta. E ele meio que se revoltou e tudo mais. E, tipo, disse que não queria mais papo e me excluiu do Instagram. Eu levei muito pelo lado de que eu estava caladinha com essa história e tava dando tudo certo. Aí eu cheguei na academia e fui conversar com uma amiga minha, aleatória, sobre esses planos que eu tava pra viajar, que eu tava pra conhecer um cara muito massa e tudo mais. Em menos de 24 horas, todos os assuntos que eu conversei com essa menina deram errado, gente. Não explane os seus planos para o mundo antes de dar certo, porque, tipo, foi uma coisa assim surreal. Assim, vocês acreditam nisso? Que ao contar alguma coisa para a pessoa, vai ocorrer alguma interferência? Nesse caso aqui da Paula, eu acredito que não foi isso. Eu falei com ela de manhã, quando foi à tarde, eu briguei com ele, discuti, não, uma briga besta, uma discussão besta, e ele simplesmente me excluiu. Eu achei a princípio que ele tinha ficado chateado e tudo mais, mas que ia se resolver, até porque eu estava saindo da minha cidade para ir conhecer ele na cidade dele. Passei a semana tentando contato com ele, pedindo desculpas, que não era motivo da gente se afastar, que eu já estava com os planos de ir, que a gente já tinha combinado tudo, que a gente poderia dar uma nova chance e tudo mais. Passei a semana inteira. Gente, essa não sou eu, literalmente. Eu passei a semana inteira pedindo desculpas a ele e tentando uma reaproximação. Aí o que é que eu pensei? Eu vou, né? Até porque ele sabe que eu não conheço ninguém na cidade dele. Não conheço nada. Não fiz hospedagem. Tipo, não peguei a hospedagem. Literalmente com a passagem de volta. E eu disse, eu vou chegar lá, eu tento de novo uma aproximação. Eu deixei ele quietinho no canto dele por dias. E quando chegar lá, eu tento uma reaproximação. Nessa parte aqui, eu acho assim que a Paula arriscou demais. Ela tentou uma reaproximação com uma pessoa que ela estava conversando ali cerca de um mês. E assim, estava nítido que o cara não queria mais nada com ela. Tanto que, né, ele já mostrou que ficou, assim, extremamente ofendido com o que ela falou. Tanto que ela vai até explicar o que ela disse. Só que em uma semana, não sei de tanto eu ir atrás dele, mandar mensagem, ele nenhuma vez veio atrás. E isso foi uma briga muito besta. Besta pra ela, não pra ele. Que eu vou depois contar o motivo, o porquê da briga. E estou aqui. A minha passagem pra ele seria na quinta-feira, pra ir pra lá, pra cidade dele. Eu não sei o que fazer, não sei se eu cancelo, não sei se... Pior que eu comprei a passagem sem cancelamento. Não sei se eu volto pra casa. E, tipo, não faz mais sentido eu ir lá. Eu vou tentar de novo uma reaproximação pra ver se eu consigo reverter, porque já tá muita humilhação. E vou ver no que dá. Então, nesse segundo vídeo, a Paula vai explicar um pouco sobre o porquê que eles brigaram. Eu não achei um motivo, assim, tão, sabe, tão simples como ela fala.
Então vocês irão entender um pouco. Mas vamos lá. Ele tinha um aplicativo de namoro. Esses aplicativos, né? O Iner. E aí, eu já tinha conversado com ele, que eu estava numa fase muito de boa, tipo, de conhecer alguém pra... sem ser cachorrada, sem ser de pegação e tudo mais, né? E ele disse que estava no mesmo propósito. E aí eu citei sobre a parte dele ter um aplicativo. Ele disse que não usava, que estava lá, mas ele não usava, quase não mexia, tipo, não conhecia ninguém. E quando conhecia, era mulheres 40 mais com 3 filhos. Corta pra essa. Já tinha esquecido desse detalhe. Ele tem 42, né? Então, até aí tudo bem, mas eu deixei bem claro, disse que não gostava muito de me relacionar com quem tinha aplicativos, principalmente homens, assim, porque homens, né? Eu tenho muitos amigos homens e eles têm aplicativo e eles ficam me contando as histórias e eu fico só escutando, aí eu fico com preconceito de homem que tem aplicativo. Nesse caso aqui eu não entendi muito bem, porque a Paula, ela conheceu ele através de um aplicativo. Então, se você não gosta de um homem que possui aplicativo, não faz sentido você conhecer um homem através do aplicativo. E depois que ele falou isso, tudo bem. Até que a pessoa me prove o contrário, eu confio na pessoa. Só que aí, depois, eu comecei a observar que tinha uma menina postando um coraçãozinho nas fotos dele, nos rios. E aí, ele fazia umas campanhas lá pro negócio que ele trabalha comunitário. E essa menina ia e compartilhava, porque eu já estava de olho, né? Porque ela ficava botando coraçãozinho nas fotos. Eu disse, vai que é algum relacionamento, né? Pra me entender a jogada. Só que aí, do nada, um amigo meu tava lá nos Amigos em Comuns. A menina é lá de Minas e um menino de Recife nos Amigos em Comuns. Peraí, deixa eu perguntar aqui, né? Aí fui perguntar ao meu amigo de onde ele conhecia ela. De onde? Do aplicativo. Do bendito aplicativo. Aí eu não aguentei. Sou geminiana, gente, sou impossível. Aí eu fui perguntar, né? Eu disse, você falou que não usava tanto o aplicativo e tudo mais, mas você estava conversando com a menina. Só que eu já cheguei na afirmação que ele conversava. Eu lá sabia se ele conversava com a menina, mas eu já cheguei na afirmação, já que ele conversava com ela como se eu conhecesse a pessoa. Então aqui outro ponto, né, que eu vejo sim que a Paula errou muito é cobrar um cara que ela apenas conversava. Ela não tem nada com esse cara. Eles até então sequer tinham conhecido pessoalmente. Não eram nem ficantes, eram apenas duas pessoas se conhecendo através de um aplicativo, né? Então, do aplicativo, começaram a se seguir nas redes sociais, enfim. Mas assim, ela não tinha nada com ele. Como eu já cheguei muito certa do que eu tava falando, então ele, né? Aí ele disse que ela tinha adicionado ele aleatório, do nada. Tinha compartilhado as coisas dele, como muitas pessoas fazem, porque é um ato comunitário, não sei o quê, tudo mais. Eu nunca compartilhei, né? Mas ela tava compartilhando. Tá, beleza, mas assim, e se for realmente o interesse dela? Eu penso que a Paula não deveria ter cobrado isso dele. E que ele trocou poucas conversas com ela e que ele percebeu que ela seguia um cara que ele conhece e esse cara pega todo mundo. E que pra ele não tem interesse. Então ele tinha um interesse, né? Até saber que ela seguia esse cara aí. Porque pelo que eu vi ele é bem machista. Porque ele falou da 40 mais com filhos. Falou que a menina seguia um cara que pega muita gente. Então esse sinônimo que ela não presta. Pelo que ele dá a entender, né? Outro ponto. O cara tem alguma característica que você não gosta? Meninas, eu aconselho, assim, a pararem de conversar. E eu falei pra ele que não tava procurando com pessoas fúteis. Errei. Que eu queria, como eu sempre deixei claro pra ele, que eu queria realmente conhecer uma pessoa, que eu queria, né, tipo, uma conexão de verdade, e não simplesmente uma aventura, porque aventura por aventura não precisa sair da minha cidade pra isso, não. A minha cidade tem um monte. E aí, ele ficou revoltadíssimo, disse que eu tinha chamado ele de fútil, e que pra ele não dava mais, que ele estava brigando com uma pessoa que ele nem conhecia. O que faz total sentido, né? E eu falei pra ele que não era uma briga. Que eu estava simplesmente pontuando algo que ele disse que não fazia, que era usar o aplicativo. E ele estava usando. E que ele não teve interesse na menina porque ela seguia esse amigo dele que pega todo mundo. Só que aí o jogo virou. O cara começou a dizer um monte de coisa, como se eu fosse culpada, como se eu tivesse acabado, assim, tipo, com a vida dele. Juro, só foi isso.
Só foi isso. Eu disse, eu não tô brigando, eu estou só falando uma coisa pra você que, tipo, não é o meu momento. Se for o seu, tá tudo certo. Tipo, ambos é solteiro. Se você quiser conhecer outras pessoas, tá tudo bem. Eu só estou lhe apontando que você disse que não usava mais o aplicativo. E como é que tu tava conversando com uma menina agora recente? Ele dizia que não conversava com ninguém, que não sei o que e tudo As mais. pessoas mentem, né, gente? Infelizmente. Né? Porque, assim, a gente tava numa vibe muito massa, minha gente. Tipo assim, muito massa. Então, assim, tipo, eu particularmente não tava conversando com ninguém. E ele também disse que não usava. Só que pra mim, se ele tava com o aplicativo instalado, é porque ele não usava, né? E aí disso, ele simplesmente na mesma hora me excluiu de tudo. Ele simplesmente me excluiu de tudo na mesma hora. Eu fui questão de 1 minuto. Tipo, aí eu fiz, você tá exagerando, eu só tô conversando com você. Aí ele, não sei o que, não sei o que. Ele já parou de me responder daí. Nossa, gente, que situação chata. Imagina. Só que, meu amigo, eu acho que ele pegou a raiva do mundo todo na hora. E foi uma tonelada de seguidor, meu filho, que ele botou. Acho que as negas que estavam pendentes de tudo o aplicativo, ele adicionou assim, ó. Que foi uma metralhada de seguidores. E o Instagram dele era aberto, ele foi pra... fechou o Instagram. E foi aí que começou as minhas humilhações, tentando reverter o caso, né? Nesse vídeo, ele entra em contato com a Paula, né? Até mesmo para tentar ali reverter um pouco a situação, no sentido de quê? De pagar a passagem dela. Mande aí seu Pix, que eu vou fazer o valor da passagem aqui pra você não ficar no prejuízo financeiro. E o emocional? E o emocional fica onde? Se fosse apenas o prejuízo financeiro, não é apenas não, né? Porque querendo ou não é um gasto. Mas o emocional também, tipo, você sai com a expectativa de conhecer uma pessoa que você tava super ansiosa e tudo mais. Vai dizer que tu não passou por isso, mulher. Claro, né, gente? Quem nunca passou por isso? Porém, assim, era um cara que ela apenas conversava. E é, assim, cerca de 1 mês, praticamente. Tem algum vídeo ali que ela fala que eu acho que é menos de 1 mês, algo do tipo. Mas, gente, assim, eu acho que a Paula estava muito emocionada. E ela é uma mulher linda, sabe? Linda. Não precisa disso. Pode ter viajado 2.000 km, mas em algum momento você já se decepcionou. Ah, porque ela já tem idade pra aprender isso. Tem idade pra paixão? Eu acho que a paixão é a pior coisa que tem no mundo, é a paixão, né? A paixão ainda consegue ser pior do que o amor, porque ela é humilhante. Você consegue fazer coisas quando tá apaixonada, assim, surreal. E aí ele disse, mande aí seu Pix que eu vou fazer pra você não ter prejuízo financeiro. Quase que eu mandava ele. E aí ele foi mandar essa bela frase. Não acredito que eu estou tendo uma DR com alguém que eu nem conheço. Você passa mais de 30 dias conversando com a pessoa de manhã, tarde, de noite, na hora que vai tomar banho, na hora que vai comer, manda o prato, na hora que troca de roupa, manda roupa, na hora que tá na academia, manda... Você pode conhecer pessoalmente, assim, e saber se realmente aquela pessoa tá falando é verdade. Mas, porra, você cria um laço. Não me chamem de emocionada. Parem de me chamar de emocionada nos comentários. E outra, eu não coloquei culpa em amiga, não. Eu falei porque, assim, eu já passei por uma situação de, tipo, contar tudo pra uma amiga, pra uma pessoa em específico, e essa pessoa, tipo, tá com o olho grande e ficar as coisas dando errado que eu contava. E pra essa minha amiga eu falei mais de uma coisa e as coisas que eu falei pra ela deram errado, assim, em 24 horas. Não foi só um assunto, não foi só sobre Bob. Vamos botar o nome dele de Bob agora. E no meio da discussão, Bob ainda mandou assim, uma foto minha do meu feed e mandou assim. Eu vou colocar aqui o comentário dele sobre a minha foto que eu tinha postado. E aí, depois que ele mandou minha foto e mandou esse comentário, ele simplesmente parou de responder. E eu fiquei falando, né? Tipo, porque isso não é uma briga, é uma conversa sobre algo que você disse que não fazia, que era irrelevante pra você, e você está fazendo e tudo mais. Então, assim, a gente tinha acordado uma coisa e ele não estava cumprindo. Pra que ele acordou? Ele poderia muito bem falar assim, olha, eu não estou no momento, estou a fim de conhecer outras pessoas, se você quiser vir, a gente curte, a gente se conhece, a gente vê no que dá, mas no momento eu não estou interessada em nada. Eu acredito sim que ele poderia estar afim dela, normal. Porém, né, como a situação acabou ficando meio chata, ele acabou ali encerrando com ela. Mas era muito diferente do que ele falava. O que ele hablava pra mim era de um cara que praticamente ia me pedir em casamento no primeiro encontro. Sem falar que eu via e ele ia voltar comigo. Então eram 2 semanas grudados, com muitos planos. Nossa, eu sinto cabelo. Com muitos planos. E vocês vêm me chamar de emocionada porque eu acreditei no cara. Vai dizer que vocês nunca acreditaram, gente. Pelo amor de Deus.
Claro, né, gente? É o famoso love bombing, né? E aí, depois disso, ele parou de responder. Eu fiquei lá, né, tipo, mandando que não tinha motivo daquilo, de ele ter me excluído, que tinha sido super infantil e tudo mais. E ele simplesmente parou de responder. Disse que estava indo deixar uma tia numa cidade vizinha e que depois falava comigo e não falou mais. E foi aí que veio a minha humilhação, porque eu comecei a mandar mensagens pra ele pedindo desculpa, que não era aquilo, que ele tinha exagerado na reação e tudo mais. E ele não me respondia, mas ele visualizava. E aí eu tinha adicionado ele de volta, né? Ele deixou a solicitação lá pendurada, mas também não me aceitou. Aí eu pensei, no meu auge da loucura, que aí vocês podem me chamar de louca, eu disse, eu vou agir naturalmente, vou mandar tipo bom dia e vou começar a mandar as coisas que eu faço, que eu mandava pra ir durante o dia. Eu fui pra academia, mandei foto na academia, mandei os memes, que a gente mandava geralmente, tipo, o dia inteiro memes, mandei os memes. E aí comecei a falar com ele naturalmente, e ele nada de responder, ele visualizava tudo, mas não respondia. Aí eu posso dizer que foi o meu nível hard, assim, de emoção, foi fazer isso. Porque assim, até eu olhei assim e disse, meu Deus, que surto foi esse? Porque o cara não me respondia. Agora sim, ele não mandava, tipo, pare, não mande mais mensagens. Ele já tava dando sinais, né, que ele não tava respondendo. Sim. Mas também não me excluía, não falava, só tava ali olhando. E aí foi quando eu disse, vou parar e vou deixar ele em paz. E ainda mandei pra ele, vou parar, viu? Vou deixar você em paz e vamos ver. Só que aí eu não sei se ele sabe que eu viajei, né? Porque eu tinha dito a ele que o propósito maior da viagem era conhecer ele. Sim, o intuito maior da viagem, na verdade, da viagem foi pra conhecer ele, né? Então eu estava, nas mensagens que eu mandei, uma das mensagens eu disse que talvez não fosse mais porque até então eu queria vir pra conhecer ele. E aí passei uns dias, deixei ele uns dias, viajei, vim, né, na verdade, e não falei nada e não mandei nenhuma mensagem. Corta que ainda tem mais. Eu vou tirar print e vou fazer um outro vídeo mostrando a vocês a minha pior humilhação. Foi esse último vídeo que eu vou fazer. A Paulinha, mesmo com a situação ali não tão favorável para ela resolve ir até a esse rapaz, né, até esse homem. E assim, ela viu que tinha sinais ali que o cara não queria mais nada, mas mesmo assim ela viajou. Pensei em não fazer esse vídeo devido à quantidade de comentários que foi no primeiro, né? Porque as pessoas não viram as histórias todas, os vídeos todos, e saíram tirando a conclusão no primeiro vídeo que eu soltei. Porém, teve muitos comentários e histórias parecidas e super mulheres me apoiando. Então eu acho que a positividade foi além da negatividade. Então, gente, eu pesquisei como as meninas tinham indicado pra pesquisar. Ah, ele é casado, como tem todo mundo falando que ele é casado. Todo mundo falando que ele é casado. Muitas perguntas, ele era fake, você viu chamada de vídeo? Vi chamada de vídeo. Ele não era fake. Ele realmente é médico. Eu pesquisei lá, ele é médico, ele foi farmacêutico, depois ele virou médico. Tem lá tudo bonitinho, eu pesquisei na internet. E não, ele não tem registro de casado. Mas tem uns vídeos dele no YouTube de tipo umas palestras lá da coisa que ele faz lá das ações. E tem há 2 anos atrás ele tem uma aliança no dedo. Mas ele não tem registro de casado. Mas ele me disse que tá solteiro há 2 anos. Eu acho que ele era noivo. Inclusive eu achei 2 TikToks dele. Mas as fotos são bem antigas. Uma, inclusive, é com a mulher, então provavelmente deve ser a ex dele, mas é muito antiga, ele tá cheinho, e ele hoje não é cheinho. Só que é zerado, não tem foto, não tem seguidores, não segue ninguém, pararararará. E outra foto é muito, muito, muito antiga. Então, assim, eu acho que ele não usa. Vamos lá aos fatos. Eu cheguei em São Paulo, e a gente já tava sem se falar, como eu falei lá no vídeo, há 3 dias, não fazia uma semana não, a gente ficou sem se falar mesmo, sem eu mandar nada, sem ele mandar nada, uns 4 dias. É porque eu passei uma semana mandando mensagem e ele não tava respondendo. Quem acompanhou todos os vídeos vai entender o resto da conversa. E aí, quando chegou em São Paulo, passou o primeiro dia, eu deixei ele quietinho. Quando foi no segundo, vai mulher, te humilha. Eu sem nada pra fazer, fui lá mandar uma mensagem. Gente,
Eu mandei pra ele assim: cheguei em São Paulo, a gente tá tão pertinho, o porquê da gente não se conhecer? E mesmo depois de assim, deles brigarem, dele não responder mais a Paula, ela foi viajar e ainda mandou essa mensagem. Eu acredito que ele tenha ficado muito assustado. Mas o que eu esperei, assim, a gente tava muito perto, então eu achei que a gente poderia se conhecer e, tipo, apagar tudo isso. De verdade, eu achei que ele não ia me responder, que ele ia continuar me deixando no vácuo. Juro por Deus como eu pensei isso. Não durou 10 minutos, chegou uma mensagem dele. E a coragem de abrir a mensagem? Que eu não tinha. Quando finalmente abri a mensagem, foi tipo assim, a maior decepção da minha vida. Eu vou botar aqui o que foi que ele mandou. Aí ele escreveu assim pra ela: gente, essa sua insistência, sinceramente, é o que mais me assusta. E olha que nem nos conhecemos pessoalmente. Realmente não dá pra mim, desculpa. Então ele foi assim, bem direto. E aí ele mandou isso. E aí eu, com o meu lado impulsiva, comecei a mandar mensagem dizendo assim: eu tava só alimentando seu ego, você ficava vendo minhas mensagens, por que você não me bloqueou? Tinha evitado muita coisa, principalmente minha humilhação, não sei o que, vim aqui falar de boa contigo, blá 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 blá. Aí ele foi e me bloqueou. Aí eu fui no WhatsApp e disse: me bloqueia aqui também. Aí ele, pá, me bloqueou. E cara, de verdade, praticamente eu nunca erro assim nos meus pressentimentos. Eu acho que ele tá com a menina que falei lá. Eu acho que ele não está com a menina. Vocês acham também, gente? Eu acho que não. Eu penso assim que ele assustou realmente, ele achou estranhíssima a atitude dela. Mesmo sem conversar, a mulher vai aparecer na sua cidade? Sim, 80% de certeza. E ainda temos o acaso de amanhã, né? Que amanhã eu tô voltando. E ele tem uma viagem a passeio no mesmo voo que o meu, voltando pra lá também. E eu espero de verdade, assim, desde que ele mandou essa mensagem, eu tô levando as coisas muito na esportiva. Eu espero de verdade que ele tenha mudado a passagem. Eu acredito que ele tenha mudado, sim. Mas eu vou chegar lá com você no aeroporto. Se ele mudou ainda, eu vou me bater com ele, talvez, no aeroporto. Então vamos para as cenas do próximo capítulo, que vai ser amanhã. Espero que últimas cenas. Eu penso que a Paula deveria desistir, sinceramente. Então, gente, o que vocês aprenderam com essa história? Eu achei assim, nossa, que a Paula estava muito emocionada e ela não precisa disso. Eu volto a dizer aqui que ela é muito bonita, parece uma mulher bem inteligente e ela já está na cidade do cara. Eu acredito assim que, né, não precisava disso. Se a Paula postar o próximo vídeo, eu vou trazer aqui pra vocês a parte 2. Eu espero de coração que ela reveja essas atitudes, volte pra cidade dela e, assim, encerra esse assunto com esse homem. Não vale a pena. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like de vocês, comentem o que vocês fariam. Eu fiquei, assim, de cara com essa história. E é isso, gente. Muito obrigada por assistirem até aqui. No mais, é isso. Tchau!